Você ouve agora na Rádio Zucatuga, Encontro Cultural. Rádio Zucatuga. Olá, você que acompanha o programa Encontro Cultural na Rádio Zucatuga. A convidada de hoje é a bailarina, compositora, instrumentista e cantora Fernanda Abreu, tida por muitos como a precursora do pop dançante no Brasil, trazendo aquela sonoridade dos sintetizadores com elementos do break, do funk, misturando a isso o hip hop, o balanço do samba, criou o som que se tornou a sua marca. Tá completando 30 anos de carreira, sem contar aquela passagem pela icônica banda Blitz, e continua a mesma garota sangue bom que usa sua música para compartilhar o amor geral. Fernanda, é um grande prazer, muitíssimo obrigado pela presença e também por comemorar esse aniversário aqui com a gente, né? Poxa, para mim está sendo um grande prazer poder falar com vocês aí, contar um pouco da história aí desses 30 anos de carreira solo. E é isso, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês. Ah, que bacana, poxa, uma satisfação. Ó, para começar, conta um pouquinho como é que são as suas relações, assim, as suas ligações com Portugal, né? Bom, o meu pai é português, né? Eu tenho uma parte da família toda portuguesa, meus primos moram aí, meus tios moram aí, e meu pai acabou de falecer agora no final de março, mas veio para o Brasil com 14 anos de idade e já virou vascaíno, né? Meu avô era Sporting aí em Lisboa, meu pai é de Lisboa, a família toda é de Lisboa, e aí conheceu minha mãe aqui carioca, se casou e tal, mas eu gosto muito, assim, a gente teve sempre uma ligação muito forte aí com Portugal. Meus avós, né, a vida toda continuaram no Brasil, depois de muitos anos ainda falando com sotaque português. A gente todo domingo ia almoçar com eles, ainda no vinho tinto e muito fado, e assim, sempre aquela atmosfera saudosa, morando aqui no Rio de Janeiro, mas sempre com muita saudade de Lisboa. Mas acabaram se adaptando, porque, né, os filhos aqui, os netos aqui, e aí foi muito bacana, porque a partir de 95, quando eu lancei o CD da Lata, que eu comecei a rodar mais na Europa, eu comecei a realmente mostrar meu trabalho mais intensamente aí, especialmente nos anos 90 até 2005, né, passei uns 10 anos mais frequentemente aí. Mas me lembro muito, assim, de 98, da Expo 98, quando fiz um show ali na Praça Sony, que foi muito emblemático na minha carreira aí. E adoro ir para Lisboa, adoro encontrar meus primos, adoro andar pelas ruas, gosto muito da comida, adoro os restaurantes, adoro a noite, adoro o dia também, acho que tem uma luz linda em Lisboa, eu adoro, sou muito apaixonada, penso até assim, passa pela minha cabeça ainda morar aí daqui a um tempo. Putz, é uma delícia, viu? Pra gente, pelo menos, está sendo uma experiência, o povo, o país, realmente é uma maravilha mesmo. E sendo neta e filha de portugueses, como você comentou, e aqui eu deixo nossas homenagens ao teu pai, Armando, que foi um português bem brasileiro, que inclusive tocava cuíca, né? E tem tanta história legal dele no carnaval, né? O que ficou de Portugal em você, deixado pelo seu pai, pelo seu avô, na infância, na sua criação? Eu acho que tem esse sentimento, português tem muita saudade, né? Isso é que sempre ficou muito, muito, muito forte para mim, assim. Minha avó sempre escrevendo umas cartas para a família, sempre muito saudosos, e tem uma certa melancolia, né? O fado tem uma certa melancolia, mas que eu acho que tem muito a ver com o samba tradicional brasileiro, né? Instrumentos como cavaquinho e bandolim e o violão de 7 cordas, né? Que tenha uma certa ligação assim com a melancolia do samba, né? Especialmente os 7 cordas. E o cavaquinho, que tem um pouco a ver com a guitarra portuguesa, eu acho que tem muitas coisas que dialogam, assim. E depois, com mais, né, em relação ao meu trabalho, eu acho que tem, assim, eu conheci alguns grupos aí, eu conheci nos anos 90,
né, os Chutes e Pontapés, os Delfins, que eram bandas de rock aí de Portugal. Mas nos anos 90, quando eu comecei a ir para aí, fiz até uma parceria com o School Hipnose, que era uma banda bem legal da época, e aí conheci, né, alguns artistas portugueses que também acabaram me influenciando. Eu percebi que Portugal também teve uma influência forte do hip hop, né? Teve uma época que foi, não sei como é que tá aí agora, que eu já não vou a Lisboa, deve ter uns 3 anos, mas não sei como é que tá a música pop portuguesa aí, né, a música mais jovem portuguesa, mas vi que teve também um renascimento do fado, né, com cantores novos, né, meninas novas cantando, voltando a cantar fado ali nos anos 2000, né, no final dos anos 90. Então, eu acho que resgatando aí uma tradição portuguesa pela juventude, que eu achei também super interessante, né? Uhum. Poxa, que bacana. E conhecendo as duas culturas assim de perto, o que nos diferencia e o que nos aproxima? Eu acho assim, a língua, o português do brasileiro, eu acho que pelas vogais serem faladas com mais ênfase, a musicalidade ela é diferente, né? O português de Portugal, ele soa com mais consoantes do que vogais, né? A gente fala muito as nossas músicas, né? Aqui na piscina, eu acho que aí é piscina. Então tem uma diferença assim na hora de você fazer melodias, né, com a língua que é a mesma, mas que tem acentos diferentes, né? E eu acho que o que junta a gente também é essa mesma língua, né? O que diferencia e que nos aproxima. Porque o português é uma língua falada em poucos países no mundo, apesar de ser, eu acho que, não sei, talvez a terceira língua falada, ou a quinta, não sei, porque assim, inglês, né, depois espanhol. Eu acho que português é por conta da quantidade de gente que mora no Brasil, da quantidade de gente que mora em Macau, a quantidade de gente. Então, o português ainda é uma língua que bastante gente fala. Mas eu também acho que é o que nos aproxima também. E acho que os portugueses sempre gostaram também muito da teledramaturgia brasileira, né? Sempre quando eu ia a Portugal, os portugueses sempre muito ligados às novelas brasileiras e começaram a produzir aí, né? Tem uma produção mais consistente, né, de novelas portuguesas, né, nesse período todo que eu vi passar aí, né, de 95, desses 25 anos que eu consigo mais ou menos entender, assim, essa relação entre Brasil e Portugal. E eu acho que Portugal tem a vantagem de estar aí dentro, né, da comunidade europeia, né, é um país mais civilizado, né, do que o nosso aqui Brasil, né? O nosso Brasil ainda especialmente nesse momento, é um país muito difícil, né, por conta do governo que a gente está vivendo agora, né, o governo Bolsonaro, que é um governo do retrocesso, é um governo que não valoriza a cultura, que despreza a educação, a ciência, o meio ambiente. Então a gente aqui no Brasil está se sentindo estamos com dificuldade, assim, estamos nos sentindo um pouco mais distantes, né, do ser civilizatório e um pouco mais próximos da barbárie. Mas não vejo que seja só no Brasil, a gente vê aí os Estados Unidos também com Trump, né? Então, vamos torcer para que esse momento ruim político aí, mundial, a gente consiga transformar, né, agora nessas próximas eleições americanas. Eu acho que é muito importante, né, para todos os países, mas para o Brasil especialmente. Então, vamos torcer aí para o Trump sair aí, né? Pois é, e é um movimento que acaba sendo no mundo inteiro, né? Aqui em Portugal também tem um partido da extrema-direita que está começando a querer se mobilizar e tal. A gente precisa tomar muito cuidado porque a gente tem visto o que esses pensamentos que
não conseguem conviver com a diferença, não conseguem conviver com o pensamento, né, diverso, tem causado no Brasil e no mundo também, né? Bom, agora em 30 anos de carreira, né? Puxa vida, muito que comemorar, né? Aproveitando esse mote também, seu trabalho tem muitos questionamentos contra o preconceito, a desigualdade, em favor do amor, da diversidade, né? Nesse período, o que mudou no país, se é que mudou, para melhor e para pior? Como é que você vê essa questão no Brasil? Quando eu comecei profissionalmente na música, que foi ali em 82, a gente estava vivendo um período de distensão, né, da ditadura militar, né? O Brasil viveu uma ditadura militar de 64 até 84, mais ou menos, né? A anistia foi em 85, a época da Blitz, a gente viveu ainda momentos de censura, mas já muito mais leves, né, do que os anos 70, que foram os anos de chumbo aqui no Brasil. Então a juventude começou a sair, né, conquistar seu espaço com as bandas de pop rock que foram muito famosas nos anos 80 aqui no Brasil, como Titãs, Paralamas, Legião Urbana, Kid Abelha, Barão Vermelho e a Blitz, que foi a precursora disso tudo, essa banda incrível que eu integrei, né, no começo dos anos 80. Pô, e demais. Depois, sou suspeito para falar, viu? Porque eu, desde moleque, ouvia muito, adoro até hoje, o Evandro também, putz. Não, era uma banda espetacular, assim, né? Uma banda que trazia um texto novo, um discurso novo, um som diferente, e foi muito importante, assim, para a conquista da juventude, né, naquele momento, né? De todo mundo jovem que estava ali começando a fazer cultura, começando a fazer arte e tal. E depois, nos anos 90, a gente teve um momento que foi complicado, que foi ali o Collor, né, que é 90, 92, que ele extinguiu também o Ministério da Cultura e que foi complicado, mas depois, em 94, a gente teve a eleição do Fernando Henrique, que o Brasil parecia que estava ali entrando numa nova fase de fortalecimento da democracia, né, e de entendimento ali, né, do quão o Brasil era desigual, né, o quão isso era prejudicial para o Brasil, né, como o Brasil era um país, e sempre foi um país muito rico, mas a sua população sempre foi, né, a gente sempre teve muitos miseráveis, né, 60 milhões de miseráveis, então isso mostrava muito claramente essa desigualdade muito marcante no Brasil e que é muito prejudicial, né, para o país, para a economia do país também, né, e para o entendimento do mundo inteiro em relação ao Brasil, que é um país que tem muito para dar certo e sempre preso, né, uma pequena elite política e econômica que ficam sempre atrasando o Brasil, né, e pensando sempre nos seus próprios privilégios. Mas isso foi mudando, a gente teve um momento importante que foi também o Lula, né, quando tomou posse em 2003, que foi um marco assim, para o Brasil, porque era um metalúrgico, era alguém do povo, né, que estava ali, era a esquerda realmente tomando ali o poder, mas a gente percebeu com os anos, né, que o sistema político brasileiro, ele tem um mecanismo aí que parece que draga, né, e aí você via aí, como a gente viu o Mensalão, né, e o PT ali embaralhado em questões de corrupção, que foi muito difícil isso para a esquerda brasileira e para todo mundo que estava ali num projeto, né, de justiça social e tal. Então, foi complicado, porque, na verdade, o Bolsonaro ele ganhou as eleições aqui no Brasil muito por conta de muita gente ter sido contra o PT. Então, nem que o Bolsonaro não ganhou com 47 milhões de votos a favor do Bolsonaro. O Bolsonaro deve ter ganhado aí uns 10, no máximo 10 milhões de votos, não sei precisar direito, mas foram muitos milhares de votos, muitos milhões de votos contra o PT, né? Então, é complicada essa situação, porque, na verdade, eu costumo dizer assim, eu não sou comunista, né, e nem entendo hoje o comunismo como ele era antes de 89, né, com a queda do Muro de Berlim. Hoje o comunismo, a gente vê no mundo, são países que têm regimes autoritários, né, que ninguém aqui é a favor de regimes autoritários. Então,
Então, o que a gente quer, acho que assim, a pauta do meu trabalho, assim, as minhas reflexões que eu coloco nas minhas músicas, desde sempre, são pautas humanistas, né? São pautas que a gente tem que, eu acho que avançando em relação ao ser humano e ao nosso dia a dia, o nosso convívio, né? O nosso convívio ser mais tolerante, o nosso convívio ser mais amoroso, e a gente, eu acho que apontar aí algumas ações que a gente pode ter para diminuir o racismo, para diminuir o machismo, para diminuir a violência contra a mulher, para diminuir a homofobia, para diminuir a exploração do meio ambiente de forma que não seja sustentável, para diminuir as queimadas, né, para diminuir a intolerância religiosa. Aqui no Brasil a gente tem muitas maneiras, né, do brasileiro aqui exprimir sua religiosidade de várias formas diferentes, e esse respeito tem que se dar, né? Então eu acho que o mundo inteiro, né, estava caminhando para um entendimento maior dessas pautas humanistas, né? A gente aqui no Brasil estava tentando se entender onde é que estava o nosso racismo estrutural, né? Um país que foi construído em cima dos escravos, né? Em cima da exploração de um outro povo negro vindo da África. Então a gente está estávamos começando a criar, né, ações afirmativas, né, como as cotas nas universidades, tentando trazer um pouco, mudar um pouco esse quadro, né? Os negros no Brasil são 50% da população brasileira, e as oportunidades de vida, né, que são oferecidas para essa quantidade gigante de pessoas é muito aquém dos brancos, né? Então, a mesma coisa com as mulheres, né? A gente tem famílias e 30% das famílias brasileiras, elas são ali, as mulheres que estão à frente, né? Cuidando das suas crianças, trabalhando, levando dinheiro e tal. A mesma coisa assim com os gays, né, que são uma força de trabalho enorme, um potencial de consumo gigantesco, e não são respeitados, são mortos, são violentados. Então, essa violência toda, né, que a gente estava tentando trazer esse debate também mais importante, como o aborto, como as drogas, né, como a política, né, de opressão às drogas não estava funcionando no Brasil, né? E como essa política também hipócrita, né, do católica e evangélica, e muitas vezes de várias religiões, né, contra o aborto, mas milhares de mulheres morrendo de abortos clandestinos. Quer dizer, não tratar a questão da droga e do aborto como um problema de saúde pública, né, e deixando aqui bem claro que eu não sou a favor das drogas, nem a favor do aborto. Eu sou a favor da liberdade que a mulher tenha, né, e do direito que ela tenha de fazer um aborto em condições que ela não tenha condições de criar um filho, que ela não tenha condições de saúde para manter, né? Acabou de acontecer no Brasil agora, 2 dias atrás, acho que todos vocês souberam agora, dessa menina de 10 anos que estava sendo estuprada desde os 6 anos de idade pelo tio dela, que é muito comum em todas as situações de estupro. Parece que a maioria é feita dentro da família, dentro de casa, esses abusos, né, que são feitos contra as mulheres. Repugnante, né? E que aconteceu foi que fundamentalistas, terroristas foram na porta do hospital impedir médicos de entrar e colocar a menina numa situação né, exposta, né, nas redes sociais. Foi uma coisa assim terrível. E por outro lado teve o lado muito positivo, que foi realmente um grupo de feministas que foi na porta, né, evitar para que esses grupos fundamentalistas continuassem ali expondo a menina, e conseguimos finalmente, né, que a menina conseguisse fazer o aborto legalmente, né, pela Constituição, porque ninguém merece ser abusado aos 10 anos de idade e ter um filho de um estuprador, gente. Isso aí é uma crueldade absurda. Não tem uma religião que possa, sabe, defender uma coisa dessas. Então, são essas coisas que a gente precisa avançar na sociedade, e que esses debates deveriam ser feitos de uma maneira calma, de uma maneira de escuta,
de uma maneira em que as pessoas pudessem falar suas opiniões, mesmo que contrárias, e que a gente fosse avançando nesses temas, e não como é hoje no Brasil, que é super polarizado e que as pessoas de extrema direita querem eliminar quem tem pensamento diferente. Não quer simplesmente conversar, trocar ideia, e mesmo que continue com as suas ideias, quer eliminar. Ele trata como inimigo, não como um adversário político, mas como inimigo. É uma coisa, é igual com uma cultura. O presidente Bolsonaro trata os artistas como os inimigos públicos número 1. Eles são demonizados pelo governo Bolsonaro. Então, eu acho que a música... E tem acho que uns 70 mil inimigos públicos número 1, né? Os estudantes, a ciência, os músicos, a cultura, as ONGs, o DiCaprio, o Papa, todo mundo é inimigo, a imprensa mundial, e vira uma teoria conspiracionista que mistura aquela crença religiosa com a fé cega religiosa com uma fé cega política, a ponto de chamar a pessoa de mito, né? De novo Messias. É uma coisa que... e falta o diálogo, exatamente o que você falou, né? Não tem espaço para o diálogo, né? E aí fica uma coisa maluca, porque também tem um certo negacionismo aí, né? No Brasil não tem pobre, no Brasil não tem fome, não, no Brasil não tem queimada, não, a terra é plana. Começam umas maluquices que realmente fica complicado, entendeu? É muito louco, é um negócio... A gente está vivendo aqui no Brasil uma coisa muito louca, assim, um projeto de poder moral e religioso. A necropolítica, né? De verdade, assim, um negócio... Mas eu tenho fé que do caos a gente vai conseguir sair aí mais forte, e espero realmente. Acho que os artistas e a arte têm um poder transformador muito grande. Eu acho que são vozes importantes nesse processo transformador, independente se os artistas fazem música militante ou não militante. Eu acho que todos os artistas, em geral, são conectados com o seu tempo e estão vendo isso tudo que está acontecendo, e são vozes importantes aí, que estão falando e que estão se colocando e que estão tentando, né, através dos argumentos, através, né, do diálogo, tentar trazer aí, né, se comunicar com a população de uma maneira mais positiva, eu acho. Uhum. Faz muito tempo que a gente escuta que o Brasil é o país do futuro, né, tudo mais, e futuro esse que entra governo, sai governo, vai sendo roubado pela corrupção de décadas e décadas, né, levando a essa crise de representatividade que culminou com a eleição desse governo populista de extrema direita, e acontecendo tudo isso que a gente vai tá vendo aí, né, o que vai acabando com a esperança das pessoas, que eu acho que é algo muito nocivo, né? Você tem esperança de que... Hoje em dia a gente já brinca que o Brasil é o país do futuro que nunca chega, né? Putz. E você tem esperança que o Brasil uma hora finalmente encontre seu caminho e deixe de ser o país do futuro para ser o país do presente, efetivamente, voltado à sociedade, né, tratando bem a sua população, né? O que eu tenho sentido, assim, se eu perder a esperança, fica difícil viver. Então eu acho que a esperança é uma coisa que a gente não pode não ter, né? A gente pode cair numa depressão grande se a gente não tiver esperança. A gente tem que se agarrar a essa esperança, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter uma noção da realidade e saber que essa construção desse Brasil não vai ser um Messias que vai aparecer, não vai ser um salvador da pátria, vai ser a gente no dia a dia, a cada minuto, a cada segundo, a cada hora, da nossa ação junto à nossa comunidade, ao nosso bairro, à nossa cidade, ao nosso país. A gente tem que lutar a cada dia. É quase pedagógico, assim. Então a gente não pode ter preguiça, a gente não pode ter cansaço, a gente tem que realmente ser guerreiro e ter esse espírito de luta diária e esse sentido, esse sentimento de cidadania. E mesmo, né, porque a gente fica, não gosto de política, né? Muita gente falando, não, política é um horror, tá vendo? Só tem ladrão, só tem isso, política, demonizando a política. A gente tem que saber que política é o nosso dia a dia, tudo é político. Tudo, exatamente. Absolutamente tudo que a gente faz é política. Então a gente jogar um papel na rua, no chão, é política.
Então, assim, se a gente quiser usar outra palavra, vamos usar então de cidadania, vamos exercer o nosso poder de cidadão, porque essas pessoas que estão no poder e que a gente bota no poder, elas estão nos servindo. Na verdade, nós estamos pagando esse salário deles, eles servem a nós. A gente não pode pensar que eles são uma coisa lá longe, né, que eles estão lá em Brasília, porque senão fica sempre essa sensação de que eles são deputados, senadores, o executivo, o judiciário, o STF, todo mundo em Brasília, que é um lugar intocado, que eles ficam ali criando leis ou fazendo medidas provisórias ou julgando de acordo com seus privilégios. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar em xeque esses privilégios, né? Porque essa é a primeira coisa. Esses homens públicos, eles têm que entender que os impostos são pagos para que a coisa pública aconteça. Então, esse papo neoliberal de que o Estado grande, vamos trabalhar para o Estado mínimo, a gente está vendo agora na pandemia que isso não funciona. Empresa privada não cuida de nação. Empresa privada cuida de empresa privada. Cuida de lucro, né? Nação é uma outra história. Nação tem um Estado ali por trás que tem que cuidar da saúde, da educação, da mobilidade, da segurança, e a gente paga imposto para isso. Então, para a gente, às vezes, quando vê sempre esses casos de corrupção, entra, e o pior é o seguinte, as pessoas são presas e os caras continuam. É muito cara de pau, cara, é uma coisa muito louca, porque nem medo eles têm. É uma coisa doida, assim, não sei explicar o que é isso. Eu acho até que sim, para não demonizar todo mundo, eu vou até nessa quinta-feira fazer um show para o Congresso em Foco, que é uma premiação de um site que criou essa premiação para premiar o trabalho de parlamentares, dos melhores parlamentares que fizeram o melhor trabalho tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. E o povo pode votar, e tem vários jornalistas votando, várias mídias votando e tal. E eu acho que é isso, a gente tem que ficar de olho, cobrando, porque a gente não pode ser preguiçoso, o brasileiro não pode ser preguiçoso, ele tem que ser atuante politicamente, como cidadão, cobrando a quem ele votou. Então eu votei no fulano, eu quero saber se nessa matéria o fulano está me representando. Porque senão eu vou lá no gabinete do fulano e vou dizer, a gente tem que pressionar, gente, não tem outra maneira. Os caras estão lá em Brasília, fazendo leis, julgando, criando medidas provisórias, e a gente vai ter eleição, vai ter agora outra eleição para prefeito, para vereador. Então, começa na pequena instância ali, né, na Câmara dos Vereadores, da sua cidade, do seu município, e depois na Câmara dos Deputados, do seu estado. Então é importante a gente ter na cabeça essa noção. A gente devia, na verdade, eu acho que o Brasil precisa realmente investir na educação. E na escola a gente tem que aprender não só a administração né, dos nossos bens, né? Então a criança tem que saber administrar uma mesada, né, um jovem administrar o seu primeiro salário. A gente tem que saber a política, como é que funciona, né? O que é uma Câmara dos Vereadores, o que eles fazem, né? Por que a gente paga eles? Eles servem a gente para quê? Porque no Brasil a gente tem a sensação de que o poder é muito distante do povo. Sei lá o que eles estão fazendo. Eles lá não, eles lá somos nós que botamos eles lá. Então acho que quando a gente conseguir juntar um pouco, conectar mais, né, a classe política com a população, essa comunicação for realmente efetiva, eu acho que a gente vai começar a conseguir mudar o Brasil. Você falou uma coisa que eu acho que é muito importante, né? E é um grande problema do Brasil há décadas, que são os adoradores de político, né? Porque nenhum político merece 100% da nossa confiança. Pelo contrário, eles precisam estar sendo cobrados, precisam, né, que a gente esteja em cima, porque é o que você falou, eles são nossos funcionários e não o contrário. Né? E uma outra questão é exatamente isso, da cidadania, da gente, ao invés de OSPB que tinha antigamente,
antigamente, que tinha um caráter um pouco mais militar, mas que tinha coisas boas também, a gente poderia ter uma disciplina chamada cidadania, para entender como é que funcionam os três poderes, como é que para desmonumentalizar isso que você falou, essa distância, essa coisa que eles estão lá, são intocáveis, inatingíveis e tudo mais. É exatamente isso, e de aproximar a população da política, no melhor sentido, na melhor acepção da palavra. Puxa, concordo plenamente, Fernanda. Puxa. E outra, eu acho que também a gente realmente entender que a gente é que constrói isso aí, porque não adianta a gente andar no Rio de Janeiro e falar assim, nossa, que cidade suja, nossa, que violência, e a gente não ser o agente que vai mudar isso. Nós realmente não podemos jogar um papel no chão e depois reclamar que a cidade está suja, né? A gente não pode, né, ter ações violentas, né? Um homem que diz que é muito apaixonado pela mulher, mas chega em casa e grita com ela. Ela não é apaixonado nada, entendeu? Porque, assim, a base do amor é o respeito. Então, é o falso moralismo, é o falso cara que diz que não é... Que não é preconceito com gay, que não tem preconceito com negro. Não, eu até tenho um amigo negro, mas não, então, eu acho assim... Acho que falso moralismo é pleonasmo, né, Fernanda? É uma coisa que é, né? Não, o que falta, assim, é uma empatia. Realmente, assim, você ter esse sentimento de empatia, você tentar se colocar no lugar do outro. A gente precisa enxergar o outro. Mas como a gente viveu também, cara, muitos anos, né, desde desse capitalismo muito cruel, né, que na verdade estimula o individualismo, estimula você pensar em você, e depois em você, e depois em você. Os outros, sei lá, onde é que estão, o problema é deles. E, na verdade, a coletividade é a nossa vida, gente. A gente abre a porta de casa, aquele cara que está passando é meio nosso primo, é meio nosso tio, é meio nosso... A gente é uma sociedade, a gente vive no coletivo. Isso está mais que provado agora na pandemia, né? Que a gente precisa cuidar dos outros, se cuidar para cuidar dos outros, né? Aquela história também da máscara do avião. Bota a máscara em você primeiro, pensa no que você está fazendo, pensa se você não é um cara preconceituoso, pensa se você não é um cara que está destilando ódio, pensa se você não é um cara... Cuida de você aí e para cuidar da sociedade também, né? Então, não fica apontando só o dedo para os outros, aponta para você. E aí você, o que você está pensando, né? Do Brasil, do mundo, das pessoas... dessas matérias todas tão importantes hoje para a gente viver bem entre nós no dia a dia, né? E indo ao encontro disso que você está comentando, numa entrevista relativamente recente sua, você levantou um ponto muito bacana, que vai nessa direção da crítica sem uma reflexão, né, daqueles que criticam o funk carioca. E você colocou que, ao invés de simplesmente criticar, a gente devia pensar em como melhorar a vida dessas comunidades e dessas pessoas que produzem essas músicas para que, eventualmente, eles tragam outros temas, outros assuntos, né? O que você acha que nós, da sociedade civil, podemos fazer para promover essas boas mudanças aí, principalmente nesse momento tão difícil, né? Eu acho que, cara, primeiro, são nossas pequenas ações, que eu acho fundamentais. Eu acho que o diálogo, eu acho que tem essa coisa muito importante, quando você encontrar alguém, um amigo, uma parente, um outro artista, alguém do trabalho, eu acho a gente não evitar, né, conversar e trocar ideia. O problema é que hoje em dia as pessoas quase evitam, porque as pessoas estão brigando. Então, assim, eu vi isso em famílias que brigaram entre si por conta do Bolsonaro ou não Bolsonaro, entendeu? Então, assim, esse tipo de coisa realmente não avança em nada, só fica cada um no seu quadrado e se agredindo e nada vai para frente, nada caminha. Então, eu acho que é importante a gente saber ouvir, gente. A gente tem 2 ouvidos e uma boca só. Então, vamos ouvir. Então, assim, por exemplo, o funk, né? O funk carioca começou ali em 89, eu estava nessa história, né? Eu tenho 30 anos de carreira, exatamente como o funk carioca tem 30 anos de carreira. E eu percebi isso, eu, uma pessoa branca, de classe média, no Rio de Janeiro, quando fui ao primeiro baile funk, eu percebi a quantidade de, né, pessoas pretas que estavam ali fazendo um som preto da favela e
falando sobre a realidade deles, né? O protagonismo ali era deles, né? E sempre criticado, né? O tempo, volta e meia, criticado, marginalizado, botavam tudo na conta do funk, se tinha um assassinato, se tinha um arrastão, se tinha isso, se tinha aquilo. Na verdade, isso mostra um preconceito racial, né? Que era música de preto, pobre e favelado. Então ninguém conseguia, o brasileiro não conseguia se olhar nesse espelho, o brasileiro branco, o brasileiro classe média, não conseguia entender nesse movimento autêntico, vigoroso, potente, e uma expressão nossa, brasileira. O cara ficava dizendo, isso é música horrível, essa não tem plural, essa poesia pobre, e não sei o que. Foi o que eu falei, gente, se vocês acham que, né, que tem que melhorar o funk carioca, as letras do funk carioca, melhora o local, né, melhora ali as favelas, né? Vamos entrar com saneamento básico, vamos entrar com educação, vamos entrar com cultura e vamos misturar, que é o sentimento deles, mas com um pouco mais de cultura, de educação, né? E aí vamos ver o que vai dar, pode dar isso também, pode dar outra coisa, né? Sem criticar, mas, né, vamos trazer pluralidade, vamos trazer repertório, né? Vamos sei lá, cara, eu acho que tem essa... É muito difícil, é muito dividido aqui no Brasil. Tem uma pequena... Você vê que na pandemia, por exemplo, gente, tem os bilionários que ficaram mais bilionários. Enquanto não sei quantos milhões de pessoas, 20 milhões de pessoas desempregadas e perdendo emprego, e pequenos empreendedores perdendo negócio e falindo, e 5 ou 6 ou 20, sei lá, 1%, 0,5% da população ficando mais ricos ainda. Esse modelo não dá certo. Dá certo para eles. E também não dá certo para eles, porque depois eles reclamam, porque eles botam isso filme, porque eles andam de carro blindado, porque eles botam as grades no condomínio deles e começam a andar de helicóptero e começam, né, e aí eles ficam presos e prisioneiros, né, de pequenos feudos, né? E aí a gente chega quase lá no feudalismo, né? Outro dia eu li uma matéria que 67 pessoas físicas no mundo tinham a mesma quantidade de dinheiro que 3,5 bilhões de pessoas. Ou seja, não pode dar certo, sabe? Não pode dar certo um mundo assim, né? A humanidade dessa maneira. Então eu acho que a gente tem que repensar mesmo, sabe? A história do capitalismo, essa história da grana. Eu acho que a gente tem que... Muita gente aí no movimento, sabe, de que é possível viver com menos que eu digo, são esses caras aí, não precisa, porque aí começa o mercado de luxo, a publicidade de luxo, não basta só o iate, tem que ser o iate com heliporto em cima, aí não basta o heliporto, tem que... É tipo, fica galgando uma coisa muito maluca, cara. Eu acho que chegou a hora da gente repensar essa história aí, cara. É o capitalismo selvagem que tinha aquela música lá dos anos 80 já, de, né? Homem primata, né? É exatamente isso, e é uma selva mesmo, uma coisa muito louca. E coisas como a cultura, por exemplo, que é aquilo que faz pensar, aquilo que faz transcender, financeiramente subvalorizado, né? Aqui em Portugal é muito legal que as cidades têm uma verba, toda cidade tem uma verba boa destinada para eventos culturais, né? Então tem uma diversidade de opções e isso acaba beneficiando os artistas, porque sempre estão fazendo trabalhos legais e tudo mais, a população também, que sempre tem entretenimento de qualidade, acesso à cultura, né? O que você acha que a gente precisa fazer no Brasil, na área da cultura, para que a gente comece a galgar postos melhores, e o que nós, artistas, podemos fazer para contribuir nesse sentido? Eu acho que o Brasil nunca deu real valor à cultura, e eu acho muito burro isso, porque você vê nos países desenvolvidos que a cultura é um setor estratégico, né? Você vê os Estados Unidos, por exemplo, nos anos 50, eles conseguiram exportar o American Way of Life deles naqueles filmes todos, naquelas músicas todas. A indústria do entretenimento, acho que era a segunda indústria depois da indústria militar, né? Então, assim, porque eles perceberam
que através da cultura, no caso deles era o imperialismo, né, eles estavam querendo dominar outros países, mas para você ver como é estratégico para uma nação, né? E aqui no Brasil a gente sempre teve o Ministério da Cultura, independente dos governos, sempre teve que correr atrás de orçamento, sempre tinha o orçamento, né, aquele que sobrou, o 1%, o 0,8%, né, de todo o orçamento da nação era destinado à cultura. Então eu acho, de cara eu acho isso uma burrice, ou na verdade é um projeto de emburrecimento, né, e de permanência ali de elites políticas e econômicas no poder. E então, na verdade, eu acho assim, por parte do Estado, eu acho que de cara já definir um orçamento muito maior para o Ministério da Cultura. Primeiro voltar ao Ministério da Cultura, que não existe mais, né? Mas destinar e o Brasil é muito rico, né? Tem muitas regiões, é uma cultura muito diversa. Na música é impressionante, né? Cada canto do Brasil tem seu canto, sua harmonia, sua melodia, seu ritmo, sua poesia. É uma coisa impressionante, como é rico e como é um ativo muito importante, né? Também entender a cultura em termos econômicos, né? Porque fica sempre esse papo, a cultura parece uma coisa muito subjetiva e só fala da identidade do povo. Não, estamos falando de milhares de famílias que vivem disso, estamos falando de exportação, né, de um valor aí importante, né, de um ativo importante, subjetivo e estratégico, como é a cultura brasileira, né? Talvez um dos aspectos onde o Brasil seja mais reconhecido no mundo inteiro positivamente, né? É na nossa cultura, na nossa música, nas nossas artes plásticas, nas nossas artes gráficas, na nossa dança, nossa cultura popular, nosso carnaval. Então, isso aí não tem, né, a gente se orgulha, né, no Brasil. O resto, a gente está difícil de se orgulhar. A educação, a ciência, a saúde, a mobilidade, a moradia, a segurança, né, a infraestrutura, o saneamento, a classe política, a classe econômica. Então, assim, uma das poucas coisas que a gente se orgulha, a gente não tem um investimento nisso aí. Então, eu acho que o Estado brasileiro precisa realmente, esse aí não esquece, né? O governo Bolsonaro esquece. Mas eu acho que a gente tem que realmente começar a pensar, né, os próximos que virão, começar a pensar realmente no Brasil, como na cultura brasileira, como um ativo econômico importante, interno e de exportação e também de produção e também disso tudo, formação de plateia, né, que é super importante. A população precisa de cultura, né? O acesso à cultura é muito importante, isso abre a cabeça, isso alimenta a alma, isso foi provado na pandemia. Apesar de toda a demonização da cultura, da arte, dos artistas, o que salvou, né, a saúde mental de muita gente, né, que estamos em casa, que não saímos, foi nossos livros, foi a nossa música, nossas lives, foi as nossas, né, nossos espetáculos online, foi os debates que são feitos, né, online. Então, e tudo que a gente resgata da nossa cultura. E nós, artistas, eu acho que a gente tem que continuar assim, fazendo o que a gente faz, cara, na resistência e fazendo a nossa cultura. Ontem até a Fernanda Torres falou uma coisa interessante, a cultura acaba sempre sobrevivendo. O que não vai sobreviver vai ser a Amazônia, que está queimando todos os dias, né, nossos povos indígenas que estão sendo massacrados e assassinados. Mas a cultura acaba sempre, né, se renascendo, se renovando e resistindo, né? Então a gente está aí, estamos na resistência. Uma coisa que ficou clara que você comentou é que enquanto os médicos cuidam do corpo, os artistas cuidam da alma, inclusive dos próprios médicos, né? Você vê muitos médicos, enfermeiros e profissionais que estavam ali na frente mesmo de combate à pandemia, se
segurando, se apoiando em músicas, em vídeos, em poemas, né, quantos relatos a gente não teve, ou mesmo as pessoas que estão em casa também, muitos diziam, pra que serve artista, aquela coisa da Lei Rouanet, são as mamateiras da Lei Rouanet, só que eles não ficam sem ver TV, não ficam sem ver a série, não ficam sem ouvir a música, não ficam, né? É uma coisa muito, muito surreal, né? Um exemplo, por exemplo, a gente aqui tá, né, estamos no meio da pandemia, lutando aí, né, por mais grana para o SUS, né, o trabalho maravilhoso, espetacular que todos os profissionais de saúde estão fazendo aqui no Brasil, né, guerreiros mesmo, né, a gente vê até, é uma coisa, inacreditável, né, como você vê corrupção no meio da pandemia, na área de saúde, né, nos hospitais de campanha, as pessoas, né, levando grana. É um negócio assim... muito desumano, né? É um negócio deprimente. Você vê que realmente você para e fala, o ser humano pode ser desprezível mesmo. Mas aí você vê que... nossa, perdi até o que eu estava... sim. Aí eu vou fazer o tal do Congresso em Falta. Mas no meio disso tudo, semana passada apareceu o PL, o projeto de lei, 3.000 e não sei o que, /1997, para isentar hotéis, shopping centers de pagar direito autoral, né? De pagar direito autoral para os compositores, intérpretes e músicos. Quer dizer, primeiro conseguiram votar o caráter de emergência de lei de 97, no meio da pandemia, em 2020. Ou seja, existe um lobby gigante agora em Brasília, que os caras deviam estar pensando na saúde de todo mundo, ou no emprego de todo mundo, estão pensando em tirar, né, o direito autoral de milhares de compositores, intérpretes e músicos e famílias que vivem disso, na calada da noite, entendeu? Um negócio assim bizarro. Então, enquanto o Congresso Nacional não estiver conectado com as demandas do povo, vai dar esse tipo de bizarrice, sabe? Maluquice. E a gente tem que todo mundo ficar se mobilizando de um dia para a noite, correndo, porque tem uns caras lá na calada da noite que estão tentando, pro seu próprio interesse, acabar com uma coisa que nem pode, né? Inconstitucional. Primeiro que é um direito privado, não tem nada a ver com o Congresso Nacional. A gestão coletiva é um direito do autor, é um direito privado, não é dinheiro público, não é nada. Então, realmente os caras estão pensando no interesse deles. Muitos deles têm empresas de evento que não querem pagar o direito autoral, ou os quartos de hotel. Aí eu falo, gente, faz o seguinte, vocês não querem pagar direito autoral? Não usa música. Fique em silêncio o seu hotel. Fique em silêncio o seu evento. Porque para usar a música que alguém fez, tem que pagar. Se não faz você que está dono do hotel, faz sua música. Entendeu? Então, assim, é muito fácil falar, é igual o que você estava falando agora, na pandemia, os artistas, Lei Rouanet, não serve para nada, olha o que serviu. Serviu para muita coisa, né? Pois é, e a gente vê que essa destruição acontece em todos os âmbitos, né? Eles já conseguiram que as músicas não fossem pagas ou pudessem ser usadas de qualquer maneira nas publicidades de propaganda política, o que é um absurdo, né? Às vezes um artista que é completamente contra determinado político vê sua obra sendo usada por aquele político de uma maneira completamente surreal. E a gente vê isso também no orçamento da educação sendo menor do que o orçamento do exército, e a gente vê isso também em todas... E parece que agora, nesse governo, aquilo que havia um certo pudor de fazer, e que eles faziam meio na calada na noite, agora eles fazem passando a boiada, como disse o ministro lá, né, que é surreal, né, de aproveitar a pandemia para dizimar os povos indígenas, para dizimar a floresta, para dizimar tudo. Então a gente fica... É tanta coisa que a gente nem sabe por onde começar, né? Pelo menos é o sentimento que eu tenho agora, assim, Não, né? E o pior disso tudo, gente, o pior disso tudo é que está cada dia mais vindo à tona é essa relação da família Bolsonaro com a milícia, né? Porque aí vira bandidagem mesmo, aí o negócio é bandido, aí o negócio é sério, né? Então, o bicho tá pegando aqui. Não é brincadeira mesmo, né?
Puxa vida. Bom, um assunto que também não tem muito como fugir atualmente, né? Que a gente até comentou da pandemia e tudo mais. Como é que você está lidando aí com esses tempos de coronavírus? Que mudanças você acha que vieram para ficar e que lições que a gente tem para tirar de tudo isso? Eu acho que isso aí foi um susto para todo mundo, né? Para o mundo inteiro, porque a gente passou até pela gripe suína, pela gripe aviária. Tem uma outra situação de ebola num continente, uma vaca louca num outro continente, mas um negócio mundial como o Covid, primeiro acho que aproximou o planeta, né? Todo mundo ficou exposto e com a mesma sensação, independente de língua, de fronteiras. A gente percebeu que a gente é o mesmo ser humano em qualquer lugar do planeta e que somos muito vulneráveis. Percebemos também a gratidão, né, que eu acho que a gente tem que ter a esses profissionais de saúde, aos cientistas, né, que realmente a gente percebe que é muito importante perceber como a gente depende, né, deles, assim como você falou, né, como a gente dependeu dos artistas, como a gente depende dessa galera, dessas cabeças, desse investimento fundamental na ciência, né. Chega numa hora como essa, a gente fica todo mundo perdido, sem saber o que fazer, correndo atrás e dando, né, torcendo a cada dia e rezando todos os dias para que esses cientistas consigam evoluir aí na vacina. Eu não quero nem entrar no lado capitalista, né, dos laboratórios, né, que a gente nem consegue entender muito bem como é que vai ser isso, mas pensando mais no lado humano mesmo. E no nosso dia a dia, eu acho que a gente lidar primeiro com a tristeza gigante, né, da perda de muitas pessoas, né, amigos e amigos dos amigos, e mesmo quem a gente não conhece, sabe? A gente vê assim, você de noite, né, vê o jornal na televisão e 700 mortes, 1.100 mortes diárias. Muito triste. Você fica assim, você fica sem chão. Porque você fala, gente, não é uma pessoa que faleceu, são 1.000 pessoas por dia aqui no Brasil, um negócio muito louco. Então isso a gente fica, sabe, se segurando para não deprimir, né? Eu acho que tem esse lado. Eu, aqui na minha casa, a minha filha é médica, teve Covid e passou por isso, é uma pessoa jovem, com 28 anos, mas teve amigos jovens que ficaram mal, que ficaram na UTI, ou seja, aquilo que no começo poderia ser uma coisa para idosos ou para pessoas com comorbidades, não é bem assim, eu acho que depende de organismo para organismo, então é uma roleta russa, esse medo é uma coisa que todo mundo tem, então eu acho que a gente não pode desprezar, começar a sair sem máscara, e começar a ficar maluco, entendeu? E irresponsável, a gente tem que ter essa responsabilidade com a gente, com os outros. Eu acho que a máscara é uma coisa que vai ficar e que eu espero que fique, porque aqui no Brasil era assim, a pessoa saia com gripado mesmo, entrava no elevador e dava um espirro no meio de todo mundo. E passava aquela gripe para todo mundo. Você entrava no avião, eu ando de avião toda semana, não tinha ninguém com máscara, todo mundo espirrando, tossindo. Então, assim, é uma coisa que eu acho que é uma consciência que a gente tem que ter agora, que independente com o coronavírus, se passar o coronavírus inteiro, com toda a vacina, qualquer gripe sazonal que venha, que as pessoas usem a máscara para não passar para os outros. Eu, graças a Deus, aqui em casa, por acaso, olha que coincidência maluca, eu passei 3 anos fazendo a turnê do CD Amor Geral. Montei o show da turnê, viajei o Brasil inteiro, foi uma turnê super bem sucedida e resolvi fechar a turnê num espaço aqui no Rio de Janeiro que chama Imperator, ali no Meyer, um teatro maravilhoso. Marquei essa gravação do DVD, o público todo comprou, vieram gente de Brasília, de Porto Alegre, de Belo Horizonte, de São Paulo, os fãs todos vieram no dia 13 de março, no dia do lockdown do Rio de Janeiro. Eu estava no camarim, às 7h30 da noite, com todo o circo armado, sonorização, equipe inteira de filmagem, telão de LED, as participações especiais, iluminação, tudo pronto. E aí quando veio o decreto do Witzel dizendo que estava proibida a entrada do público, o público teve que ir embora
E eu fiquei ali naquele momento pensando se eu ia cancelar a filmagem ou se eu ia filmar sem público. Mas fiquei um tempo ali no camarim meio, né, desesperada, meio insegura, assim. Foi um baque para mim. Foi um baque para mim, para a banda, para a equipe. E aí pensei, falei, não, gente, eu montei isso tudo, né, investi nisso tudo, vamos gravar mesmo sem público e depois ver o que dá. Depois eu até brincando falei, pô, foi a primeira live, né, primeiro evento sem público, assim, mas tá lindo. Então eu passei a quarentena, eu tinha vários projetos para esse ano, os 30 anos, né, nesse 2020, eu comecei lançando um single que chamava Do Bem, que é um single em homenagem ao Benjor, que eu compus com Pedro Luiz, lançamos no dia 20 de março, e ia continuar com meus projetos, que seria a nova turnê dos 30 anos. Eu já tinha feito 10 ensaios com a banda, com repertório novo, já estava montando cenário novo, tudo. Ia começar a editar, né, o DVD, para lançar o DVD no segundo semestre, e depois um CD de remix, porque na minha carreira inteira os DJs e a cena dançante sempre foi muito, muito importante para mim, sempre foram muito próximos de mim. Então eu passei esses meses da quarentena finalizando, trabalhando muito. Eu estou até agora trabalhando muito. Eu estou com 3 projetos para lançar agora. Um no meu aniversário, dia 7 de setembro, que vai ser uma coletânea de baladas, para meio, né, eu acho que essa coletânea de baladas, ela meio traz essa atmosfera que eu senti nesse momento, que foi músicas mais melodiosas, né, uma atmosfera da gente curtir junto, assim, essa situação mais amorosa e reflexiva de uns com os outros. Então, as minhas baladas, juntei todas as minhas baladas e gravei uma balada inédita para puxar esse álbum, que chama Dance Dance, que vai ser lançado agora dia 7 de setembro. Em outubro eu pretendo lançar o DVD, Amor Geral, que eu estou chamando de a live, eu não sei direito como é que eu vou chamar ainda, mas estamos finalizando a edição e a mixagem do áudio. Tá lindo, ficou lindo, porque aí eu fui com a minha força, minha leoa, assim, e juntei a banda, juntei a equipe, juntei as participações, juntei todo mundo no palco. Falei, gente, vamos fazer o melhor show que a gente possa fazer. Imagina que tem aqui as 2.000 pessoas que estavam aqui para ver, e a gente vai fazer um super show. E realmente as imagens estão lindas. E vou deixar o CD de remix, o álbum de remix, com 13 remixes inéditos, que está prontíssimo. Eu acho que para quando abrir um pouco mais, né, a gente poder pensar um pouco mais em festa, balada, pista, baile, porque é um CD para isso, né, um álbum feito para essa ideia. Então eu estou trabalhando de manhã até de noite, é o que está me segurando também, porque eu acho que quando a gente se agarra assim ao trabalho, a gente foca e determina, né, fica mais determinado. E falando com os amigos, né, fazendo umas lives de bate-papo de vez em quando, fazendo umas lives de música. Eu faço aqui no meu estúdio caseiro, que eu tenho um estúdio com meu marido aqui. Fazemos eu e o Tuto Ferraz, que é da Grooveria, e produtor musical. A live do Sesc Brasília ficou muito legal também. Poxa vida, vamos fazer foi muito agora um bacana. sábado também. Vamos fazer no Sesc Bom Retiro, sábado agora. E o esquema é esse, ele comprou uma câmera, que é uma câmera de inteligência artificial, que ela edita sozinha, e ele é muito craque em vídeo, em áudio. Trouxemos uma interface, uma mesa de áudio, e aí a gente usa a guitarra, baixo e teclado dos meus músicos que a gente estava ensaiando, e aí conseguimos fazer o show só eu e ele no estúdio, para também, né, não ter outras pessoas aqui em casa e poder ter a transmissão e contágio do vírus. E aí nessas lives também eu sempre separo o cachê para dar para minha banda e para minha equipe, que estão parados, né, que não participam, mas que, né, são da minha família. Então eu não posso pagar o cachê normal que eu pago, porque também nem recebo esse cachê, mas eu sempre separo, né. Eu acho que nesse momento a gente tem que ser solidário, né. Pô, que bacana, é super importante. 2 coisas aí, a solidariedade e a gente se manter ativo, né? Que legal que tanta coisa boa tá rolando aí, e isso vai vir
pra gente aqui, logo logo vai estar alimentando a gente aqui, o nosso coração e nos conectando também. Puxa, muito bacana. Voltando um pouquinho para essa relação Brasil e Portugal, né? Eu vi que há um tempinho atrás você colocou um TBT cantando com um artista português numa emissora daqui, né? Como é que tá a sua relação com Portugal atualmente? Atualmente está um pouco distante. Eu sou muito amiga, né, do Caracol, do Luiz Caracol, que foi esse artista que eu fui a Portugal e participei do CD dele, cantando essa música com ele. Ele é um artista maravilhoso, é um instrumentista incrível, também viaja com a Sara Tavares para fazer turnês e tal. E agora, nesse momento, eu estou um pouco distante, né, porque eu não tenho ido muito para aí, então eu não tenho feito essa conexão, né, pessoal, de ir para aí, de conhecer os artistas, que eu sempre fiz, né, ir para noite, curtir, aí artistas amigos me apresentavam outros artistas, a gente fazia conexões e fazia música junto. O Pierre Aderne, que é um brasileiro que mora aí, é que ainda, de vez em quando, me dá umas dicas, né, da galera que está fazendo um som aí. Ele tem a Rua das Pretas, que é um projeto super bacana, que ele junta uma galera de Brasil e Portugal, ele continua fazendo essa junção, que é bem interessante, mas eu, infelizmente, não estou tendo a oportunidade de conhecer, né, uma nova galera e fazer projetos juntos, né, música junto, show junto, isso eu não estou conseguindo. E da relação que você já tem de tanto tempo, né, que exemplos Portugal tem a oferecer para nós? Eu acho que muitos exemplos. Esse, por exemplo, que eu não vivo aí, né? Mas, por exemplo, você acabou de dizer um que é super, super bacana, né? Existe um orçamento destinado em cada município, sabe? Para o acesso da população à cultura e o fomento e criação de plateia, formação de plateia e especialmente para os artistas, né? Poderem sobreviver da arte que fazem, né? Mas Portugal, eu tenho uma paixão também pela culinária, né? Eu acho que é a melhor comida do mundo, assim. Eu acho que não existe nada melhor aí, né? Eu sou muito louca, assim. Quando vou para Portugal, eu fico maluca, cara. Eu adoro tudo. Eu adoro o pão do café da manhã até, sabe, todos os frutos do mar, do jeito que é feita a batata frita no azeite, sabe, eu vou ali pra Barra do Gambrinos e tomo ali minha imperial, sabe, com croquete, com queijo da serra, eu fico doida aí, sabe, de ir no supermercado e tem um vinho maravilhoso a 8 euros, sabe, e os queijos espetaculares, eu adoro o azeitão. E 8 euros é luxo, viu, porque assim, meu lazer no supermercado é escolher bons vinhos até 2 euros, sabe, você encontra cada coisa, bom, é uma maravilha, assim, sabe? E assim, é a relação que tem com a educação também, né, a coisa da universidade e o valor que dão, né, para a educação. Eu acho que vocês estão, assim, o Portugal está muito, muito à frente, né, do Brasil. A gente é que tá penando, assim, né? E então eu estou muito saudosa, assim. Eu quero muito poder. Que agora não dá para viajar de jeito nenhum, mas assim que puder, primeira viagem que eu vou fazer é para Portugal. Só é meio triste porque o euro tá tipo R$6 e blá blá blá, né? Quase 7 já, tá né? Desesperador, né, pra quem tá aqui e tudo mais, né? Mas, pô, quando vier, venha visitar Coimbra também. Coimbra é uma graça, não sei se você já conhece, mas, pô, Sim, tem vários lugares lindos, né? Super famosa para uma cidade universitária, né? É super famoso. A Adriana Calcanhoto é que teve aí um tempo, né, dando aulas na universidade. Ela tem uma relação forte com a universidade, sempre tem alguns programas que sobre composição, né? Ela dá algumas aulas aqui, é muito, muito bacana mesmo, ela tem já de bastante tempo, né? E bom, para concluir... Agora me diz uma coisa você, para eu ficar um pouco mais atualizada. Como é que tá? Muitos brasileiros foram para Portugal, né? Nessa leva aí do Bolsonaro, né? Quando o Bolsonaro foi eleito... e muitos músicos foram para aí também. Está existindo essa troca de músicos brasileiros com os músicos portugueses ou está se criando mais uma cena de músicos brasileiros?
Como é que você acha que está existindo esse intercâmbio ou está cada um mais no seu quadrado, assim? Olha, assim, tem alguns músicos que estão, né, que continuam trabalhando e vão criando as suas conexões, mas eu acho que tem sim muita... os músicos portugueses são muito receptivos, né, com os músicos brasileiros também, e com a troca que... a nossa herança cultural é uma herança oral, né, uma herança de transmissão, a gente tira música de ouvido, né, e tem essa aqui é uma herança muito mais formal, da leitura e da coisa, da teoria, né. Então, essa troca é muito enriquecedora, né? E é uma coisa que eu sentia durante um tempo, logo que eu cheguei, a gente chegou em 2018, né? Logo que eu cheguei, eu comecei a tocar com o pessoal da Tuna Acadêmica, que tinha uma big band aqui, e era uma coisa que eu sentia, né? Por estar bastante tempo fazendo publicidade ou fazendo produções que não exigem tanto a leitura, minha leitura à primeira vista estava meio, né? Já estava meio enferrujada. E um dia chegou uma menininha, né? Devia ter uns 16 anos, eu dei o lugar para ela, colocaram ali a partitura na frente dela e ela saiu tocando igual uma caixinha de música, né? E não era um teminha, era Spain, né? Do Chick Corea, aquele não é uma coisa que você sai lendo a primeira vez. Eu fiquei mal, né? Eu falei, que músico é esse? Que músico sou eu e tal? Aí passou os 2 ensaios, a gente tava ensaiando uma música nova do Gershwin e tal, não lembro agora qual, e o maestro perguntou, e quem vai improvisar nessa música e tal? Aí um falou, não, eu não quero porque eu já tenho aquela música. Não, eu já tô tocando e tal. Aí alguém falou, fala com o brasileiro, né? Aí ele perguntou pra mim, daí, você improvisa? Eu falei, posso tentar, né? Aí escutei a música, a gente vai de ouvido, né? Vai tateando aquilo na primeira passagem do tema e tal. Aí fiz um solo bacana, aí depois na segunda fiz um solo mais legal. E o maestro que até então me tratava meio como café com leite, porque eu tinha acabado de chegar e ia tirando as músicas, no final ele falou, pô, legal, hein? Então, essa troca eu acho que é muito legal, né? Assim, da nossa malemolência, né? E da nossa... dessa tradição mesmo da música de ouvido, de dialogar, né? A gente dialoga muito com você chega numa roda de samba... E outra, como a gente não tem essa formação acadêmica, né, tão como eles têm, a gente meio se vira nos 30, né? Então a gente parte para a criatividade. Então, realmente, a gente tem muitos músicos talentosos aqui no Brasil, muito talentosos, e que são, como você falou, não são formados em universidade, né? Não tem uma leitura super, né, incrível. É tudo meio na intuição, meio... Hoje em dia até acho que tem muito mais músico, porque tem muito tutorial também na internet, né? Tem muita gente, muito músico ali estudando mesmo de verdade. Mas na minha geração, por exemplo, do pop rock, era um monte de gente intuitiva, assim, né? Muito mais do que estava ali na universidade estudando música. Principalmente porque na universidade não tinha a coisa da música popular, né? Isso foi vindo com o tempo, aí era muito mais erudito, né? E alguns outros... O violão, por exemplo, não era... né? Tava até conversando com um amigo esses dias, o violão não era tido como um instrumento para ser estudado na universidade, né? Então você vê como as coisas foram mudando, né? Então é uma tradição que está começando a se desenvolver no Brasil mesmo, e eu percebo esse movimento também dos músicos se informarem mais e se preocuparem também com esse conhecimento formal, que é importante também, né? Quando a gente tem a música de dentro, né, o conhecimento de fora só vai trazer mais consciência daquilo que a gente... Não, porque também se você ficar só na intuição, você fica limitado, né? Então, assim, a técnica e o conhecimento ajudam muito, né? Muito. Nem só um, nem só outro, né? Precisa dos dois para né? A gente vai... Tudo é ferramenta, recurso, né? E a gente vai ampliando. Uma coisa é tomar cuidado, algo que eu vi quando eu fiz faculdade de música, que tinham muitos músicos que chegavam com uma baita personalidade musical e tal, e de vários estilos e não sei o que, e saíam bossa jazz, porque bossa jazz é harmonia encrencada, é mais 649 semifusas por segundo e dissonantes e não sei o que e tal, mas eu acho que quando o feeling e o conhecimento formal se juntam, né, pô, é o melhor dos mundos, e eu vejo, tem muitos músicos novos, bons aqui, sabe, Fernanda? A gente esteve no Porto há um tempo atrás, a convite do João Salcedo, que é um amigo muito querido também, e a gente conheceu uma big band de uma casa de show lá,
uma molecadinha nova, tocando muito, com muito feeling também, tocando... Tem muita gente boa que nem você falou, veio muita gente para Portugal, né? Voltou bastante gente com a pandemia, mas já tinha vindo muita gente, voltou, né? Então, voltou pro Brasil? Voltou, muita gente voltou para aqui em Coimbra. A gente percebe bastante, né, por ser uma cidade que tem bastante aluno estrangeiro do Brasil, muitos, mas também da Itália, Espanha e outros lugares, e você vê até pelos apartamentos aqui em volta, que às vezes tem as festinhas, né, meio as pessoas que moram juntos e tal, muitos para alugar, um apartamento aqui no prédio também que era de estudantes também, todos voltaram, tá fechado e tal, então houve mesmo uma saída grande, mas muita gente ficou, né, e então os brasileiros, eu sinto que na minha visão não é uma comunidade muito integrada e unida, né? E esse é até um dos objetivos da rádio, que a gente pensou na rádio como integração e bem-estar para a comunidade, para justamente fazer essas conexões, porque eu acho que essas conexões são enriquecedoras para todos, né? Para quem já está aqui, para quem chega, né? Enfim, tem muitos artistas bacanas fazendo os seus trabalhos também por lives, desenvolvendo projetos paralelos, né? Agora deu uma parada, né? Agora que está começando a voltar, Portugal já continua com esses eventos com o distanciamento, né? A gente fiz uma participação no show do Mineman Blues Band, que é uma banda muito legal, a banda mais antiga de Portugal, a banda de blues mais antiga de Portugal, e foi num parque, né? E aí teve todo o processo de distanciamento, de cuidado e tal, mas não deixou de ter, né? Então, a equipe técnica trabalhando, uma equipe técnica de altíssimo nível trabalhando, os músicos trabalhando, e aquilo... porque aí, eu acho que aí a pandemia já deu uma segurada, né? Assim... Aqui a gente tá, tipo, no auge. Pois é, aqui teve quarentena de verdade, né? E assim, a gente viu, eu senti muito isso, né? Aqui de casa dá pra ver a universidade, um lugar, a pracinha, a rotunda, como eles chamam, né? A rotatória, onde ficam os carros estacionados. Na época da pandemia, não tinha carro estacionado. Você saía na rua pra fazer uma compra, alguma coisa, não tinha gente na rua. Era realmente, as pessoas respeitaram. Então, deu uma boa diminuída e tal. Depois, há um tempo atrás, teve uma aumentada em Lisboa, agora tá dando uma aumentada no Porto, por causa do relaxamento, mas ainda assim tá bem controlado, né? E esse relaxamento que é um perigo, porque ainda não foi embora o bicho, né? A gente ainda não tem vacina e tal, né? Tão importante. E o Brasil, a gente vendo daqui, eu tenho contato... Não, gente, o Brasil é o que eu tô te falando. Entende? Você tem um presidente que fica no negacionismo, né? Não, isso aí é uma gripezinha, não tem, não, isso não é nada. Surreal. E para explicar para as pessoas que aquela foto dele tentando dar cloroquina para Ema não era montagem, sabe? Explicar, é uma coisa, são coisas surreais, assim, que você fala, a pessoa, eles fazem piada de brasileiro agora, né? Porque, pô, como é que, se você pensa, né, pensando num outro país, você fala assim, pô, o presidente de determinado país saiu oferecendo uma caixinha de remédio pras emas do palácio, você fala, meu, que pessoa maluca, né, que país nossa, deve ser mas é o nosso país, né, como é que... Como é que a gente chegou até aqui, né? É uma coisa... Eu acho que isso aí é educação, cara, porque assim, é um projeto para ignorância, sabe? Exatamente. Então, eu acho que é isso aí. É para fazer gracinha, todo mundo achando ninguém saber nada, não saber cortina de fumaça, né? O tempo inteiro. De fumaça. E todas as condutas são para dividir mesmo, porque dividir para conquistar é aquela estratégia tão antiga de tantos milhares de anos, né? Dividir para conquistar, e enquanto a gente fica brigando, defendendo esse ou aquele, todas as facções que estão lá e que estão causando um esfarelamento das instituições brasileiras, porque a gente pode até criticar as pessoas que estão ali, mas as instituições têm que ser preservadas, né? E que não é um costume que a gente tem. Então, você vê que o STF, que recebe tantas críticas e muitas delas muito coerentes e tal, está sendo o último anteparo da nossa democracia, né? E mesmo assim, é uma coisa que a gente fica, enfim, sem saber... É exatamente isso. Por exemplo, você não pode chegar e dizer porque você tem críticas aos políticos, aos congressistas,
congressistas, os deputados e senadores, que você vai fechar o Congresso Nacional. Exatamente. Eu me lembro quando a gente foi um grupo grande até o Congresso Nacional para pedir transparência ao ECAD, não sei o que, lá. Os caras falam, não, tem que fechar o ECAD, tem que acabar com o ECAD. Eu falei, não, gente, não tem que acabar com o ECAD nenhum, tem que mudar a gestão. O ECAD é fundamental para a gente, é um escritório nacional de arrecadação e distribuição. Não tem nada de... Tem que aprimorar, né? É que nem acabar com o SUS, e eles sucateiam, né? E outra, é bem aquele papo do Ricardo Salles naquela reunião, sabe? Enquanto eles estão preocupados com a pandemia, a gente vai passando aqui a boiada. Ou seja, vamos acabando com o índio, vamos acabando com a Amazônia, vamos... um negócio, é do mal, entendeu? É um negócio do mal. São pessoas más mesmo, você vê que não tem aquilo que você falou da empatia, né? Não tem. De entender, tentar andar com o sapato do outro ali, né? E entender, não tem sentimentos, né? Beiram a psicopatia, né? Você vê que é uma coisa... É uma definição do psicopata, é um cara que não tem empatia, entendeu? Exatamente. O psicopata não tem empatia nenhuma. E que cria mentiras e que justifica aquelas mentiras com, né? E aquele falso moralismo, é uma coisa que é uma aberração, uma coisa surreal, que beira aqueles países que a gente falava antigamente, nossa, eles são fundamentalistas, radicais, e que loucura. Gente, hoje é o nosso país, essa mulher, né? essa Damares, foi lá apelar pra menina não fazer o aborto. Que absurdo. E aquela outra menina, Sara Giromini, é o braço armado da Damares, vamos dizer, que era inclusive do Ministério da Damares, né? Ela era contratada e depois foi, enfim. Mas isso que não dá pra dizer, essa mulher é terrorista. Sim. A questão é terror. Igual os caras que mataram a Marielle, são terroristas. Sim, foi uma ação terrorista. Bandidos, né? Juntaram uma caterva mesmo de bandidos, né? Um grupo ali que você vê que o Guedes ele trabalhou com Pinochet na época da ditadura, né? Não, então você vê que são pessoas que se misturam sempre com o que há de pior, né? O que há da escória da humanidade, né? Milicianos, assassinos e torturadores, ditadores e é uma coisa, né? Enfim, mas a gente precisa ter esperança, né, Fernanda? Com certeza. E continuar agindo, é isso que porque eles estão tentando tirar a nossa esperança, mas não vão conseguir, porque... Não vão conseguir, eles querem, mas não vão conseguir. A luz vai prevalecer, não tenho dúvidas aí, né? E cada um vai fazendo o seu pouquinho, como você falou, né? A gente vai... Se todo mundo se preocupar com o próximo, ninguém fica solto, né? Diariamente, muita luta, com muita... guerreiro, entendeu? A gente tem que arrumar essa força interna, sabe? E ir pra cima, cara. Pois é, porque eles são minoria, né? Eles são minoria. E vão passar. Como diz o Anel, dizem que é uma frase do Anel do Rei Salomão, isso também passará, né? Seja com as coisas mais... Quando a gente está lá em cima ou quando a gente está lá embaixo, isso também passará, né? Para concluir, o que você acha que os brasileiros que vêm para cá têm a oferecer para Portugal? A gente já falou um pouquinho, né? Mas o que você acha que nós brasileiros daqui podemos contribuir com Portugal? Eu acho que o brasileiro tem uma coisa que é muito legal, que é um calor humano, né? Assim, que eu acho que é muito difícil de encontrar em outros lugares. O português mesmo, ele é mais fechado, né? Ele é simpático, ele é isso, aqui, mas ele é um fechado. Ele fica ali naquele lugar dele, né? Ele fala com o brasileiro, não sei o quê, mas para ele deixar entrar mesmo na casa dele e tal, já é uma outra história. Então, eu acho que o brasileiro pode contribuir, primeiro, para mudar a imagem do brasileiro malandro, do brasileiro que quer se dar bem, do brasileiro que, né aquele cara esperto, né? Do jeitinho, né? Eu acho que a gente aí, porque eu acho que tem essa diferença. Uma coisa é a gente ter swing, jogo de cintura, para a gente conseguir ultrapassar nossos obstáculos. Aqui no Brasil é o tempo inteiro. Então a gente tem que ter esse swing, esse jogo de cintura. Mas a malandragem, eu acho que a gente tem que parar com essa ideia de malandragem.
Malandragem é se dar bem em cima do outro. Isso aí não é legal. Não é legal. Isso, o Rio de Janeiro é cheio disso, e eu falo isso em todas as minhas entrevistas. Gente, chega dessa história de malandragem, sabe? É uma coisa você ter essa história de você se virar nos 30, ter essa força interna, você ter esse swing, ter essa capacidade mesmo, né, de ultrapassar obstáculos importantes, assim, que colocam o tempo inteiro, né, são milhares de pessoas vivendo na favela sem saneamento básico, o cara consegue sobreviver e o cara consegue, né, ali se virar, cuidar de filho, ser honesto e etc. Agora, o malandro, eu tô fora do malandro, essa figura aí do malandro, eu acho que a gente tem que desconstruir completamente no Brasil. Pois é uma coisa que a gente escuta bastante, casos de brasileiros se dando bem em cima de brasileiros que vêm pra cá, sabe? Isso é uma coisa de alugar um apartamento que não tem e dar o golpe e tal, e isso é uma coisa que até entre nós vai criando essa cultura de, poxa vida, né? Será que a gente é isso mesmo? E é a minoria, mas é uma minoria muito barulhenta que faz muitas coisas e que acaba tendo muita visibilidade, né? E os bons projetos, porque tem muitos bons projetos aqui no Brasil, né? Tem muita gente boa fazendo coisas boas, só que eu acho que os maus têm aquela coisa aquela motivação da ganância, do dinheiro, do poder e tudo mais, e os bons ficam, putz, o que a gente pode fazer? Como é que a gente pode se então... Os bons ficam vivendo a vida trabalhando, é igual na favela que ninguém fala, só tem bandido, não, 3% é bandido e o resto todo é trabalhador. Mas eles fazem tanto barulho, que acaba, é uma coisa muito louca isso. Aí vira favela lugar de bandido, e não é. Até para justificar a subida da polícia sempre, essas missões assassinas, né, que vão e matam crianças e outras. É muito triste, mas com arte, com amor, com esperança e garra, a gente vai também. Até essa situação da polícia mesmo, né? Que na verdade a polícia devia ser polícia, não bandido, né? Então a polícia aqui, que chega na sexta-feira na boca do morro para pegar o seu dinheiro de corrupção, né? Com os caras da facção criminosa, então aí fica complicado, né? Pois é, e hoje em dia a gente tem pessoas associadas ao presidente que recebem coisas dessas pessoas também, que são agora, a milícia se juntou meio com o crime também, estão dividindo espaço, então é uma loucura, né? Mas agora, a gente vai... Agora você imagina o cara que é honesto dentro da polícia, imagina o cara que é honesto dentro do Congresso Nacional, puta, esse cara... Pena, ele viu? vive com a pecha de ser corrupto, ou vive com a pecha de ser, entendeu, vendido. Mas o cara é honesto, cara. Mas deve ser um negócio maluco, deve ser uma fruta boa no meio de um cesto podre, sabe? É um negócio maluco, cara. E as relações com os próprios colegas de trabalho que vão ali buscar, né, aquela... Deve ser uma vida diária muito difícil, né? Para ser honesto é muito mais difícil do que ser malandro, verdade, né? Ser esperto. Hoje em dia você, até pela dificuldade burocrática que é criada, é difícil, mesmo você querendo, você manter todos os papéis direitinho, todas as coisas, né? Enfim, isso quando você consegue ter papéis e tal, né? Aliás, isso é uma coisa que veio de Portugal, né? Essa burocracia, né? É um negócio que isso aí a gente deve a Portugal. Claro que a gente se aproveitou, né? A gente aprimorou, né, ao estado da arte, né, porque, putz grila, viu, a gente, caramba, não dá pra culpar Portugal de tudo, né? Outra coisa que a gente aprimorou é ser o amigo do rei, né, o VIP, né? Pois o amigo do amigo, né, da carteirada, do Queiroz, né, que pode ter o cuidado da esposa e tal, e tudo mais, e isso tudo vai trazendo essa sensação de incapacidade nossa, impotência, inferioridade, né, uma coisa que vai destruindo mesmo a nossa identidade como nação, né, isso é uma coisa muito triste, mas vamos trabalhar com fé, com garra, com coragem, com... E vamos criar os filhos com os valores corretos, vamos criar os filhos, exatamente, sabe? Mesmo que eles falem, mãe, mas é isso mesmo? Falo, não, existe uma outra coisa que não é isso.
né? Exatamente. E a gente já passou por outros momentos difíceis, não sei se tão difíceis, mas vamos superar esse daí também, e com solidariedade, com, né, amor e todas as boas ações que a gente pode ter. Poxa vida, Fernanda, eu te agradeço muitíssimo por essa conversa tão bacana. Aproveito para te dar os parabéns aí pela belíssima carreira, poxa, de enorme relevância para nossa cultura, para nossa identidade, para nossa música, né? Tem realmente que comemorar aí por mais muitos e muitos anos aí, porque é poxa vida, um grande feito aí. Muito obrigada, filho. Foi um prazer enorme estar aqui conversando com você. Quero desejar também tudo de bom aí para você, e a gente fica em contato. Obrigado. Sim, poxa vida, tamo junto. Os bons têm que se juntar pra gente fazer esse movimento contra o obscurantismo, contra o ódio, contra a criminalidade, contra a banalização, a ignorância, a ódio à ignorância, né? E tudo isso, e a gente junto, a gente consegue mais. Poxa vida, obrigado de novo, Fernanda. O amor é a melhor resposta. Amor geral. Amor geral, isso aí. Isso aí, valeu. Fernanda, obrigado. Valeu. Beijo. Beijo, obrigado. E assim terminamos esse programa Encontro Cultural, hoje com a Fernanda Abreu, muito bacana, comemorando os 30 anos de carreira. Muito legal. A você que nos acompanhou até aqui, um grande abraço e até breve. Você ouviu na Rádio Zucatuga Encontro Cultural. Rádio Zucatuga.